Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Eu quero dar continuidade falando da palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero falar do versículo 42 ao 47, como fala que o tema é, gente, como viviam os novos cristãos, quando Pedro ele fez aquela proclamação, aquela pregação que converteu mais de 3 mil homens, mais de 3 mil pessoas, também foi sim ensinado por eles, foram discipulados por eles. E aqui vou falar aqui agora nesses versículos, do 42 ao 47, como eles viviam. Olha como está escrito. Diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e que na comunhão, a partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades, bens, e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. E continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos partiam ensinavam, participando as refeições com alegria e sinceridade no coração, e louvando a Deus por tudo, e tendo ensinado por todo o povo. Assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade das pessoas que iam sendo salvas. Aqui, gente, é um trabalho lindo que estava acontecendo, que é chamada Igreja Primitiva, que no Atos capítulo 2, do versículo 42, relata os novos crentes, os novos convertidos, se dedicando ao ensino dos apóstolos, os apóstolos, ensinando e tendo a comunhão ao partir, tanto como o alimento, o pão, mas também na oração. Eles reuniam, partiam, ou seja, gente, as pessoas que passavam, os irmãos passavam necessidades, ali reuniam e não passavam essa necessidade que todos tinham em comum: a oração e o partir do pão. Aqui no versículo 42 relata isso, gente. Tanto que essa comunhão com Cristo, reunidos ali, que os irmãos, eles não passavam necessidade, e sim ajudavam um ao outro a superar as barreiras, ou seja, as dificuldades, e fazendo o que o Senhor Jesus quer, e de pregar o evangelho a toda criatura, todas as pessoas que viram. As pessoas dizem: não, eu quero esse Jesus também para mim. E no versículo 44 ao 45, eles vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, as pessoas têm a grande posse, ou têm 2 casas, uma casa, ou um terreno, ele vendia e depositava assim para a comunhão dos irmãos. Ou seja, os irmãos, os que tinham, repartia, o que não tinha, também repartia também e comia também. Ou seja, gente, aqui os irmãos em Cristo Jesus na igreja primitiva, sim, era uma igreja avivada, é uma igreja que assim, depois que veio o Espírito Santo, as pessoas que foram tocados faziam isso.
adorava ao Senhor fazendo isso em adoração ao Senhor, adoração ao Rei dos Reis, adoração ao Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, Rei poderoso e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, né, ele era necessário sim subir aos céus para vir os 40 dias, né, mais 50 dias depois, vir o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, e ele houve um avivamento ali tão tremendo como ali nos capítulo atrás, né, do capítulo 1, e relata ali que o Espírito Santo assim, entrou nos seres humanos. Assim, eu falo assim que não foi a possessão, mas sim encheu o Espírito Santo ali, e as pessoas receberam esse Espírito Santo. E quando recebeu o Espírito Santo, esse avivamento, as pessoas falaram em línguas assim, que as pessoas até mesmo assim, nunca viam um galileu lá na Rússia e tá falando russo, entendeu? E isso, gente, que motivou, isso que com esse avivamento ainda vai acontecer também em todo mundo. Esse avivamento que vai acontecer, gente, o Espírito Santo depende de cada um, depende de cada pessoa, cada irmão, buscar genuinamente quem é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, né? E dizem, né, que não tem outra maneira, não tem outra razão, não tem outra circunstância a não ser Jesus Cristo. Louvar Jesus Cristo, adorar Jesus Cristo e louvar Ele e bendizer o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Por isso, gente, que todos os dias aqueles irmãos se reuniam, né, que está no Atos 46 e 47, né, o versículo 46 e 47, que eles se reuniam no templo e nas casas eles louvavam a Deus e desfrutando da comunhão com os outros. Hoje tem muita gente que quer ficar afastado. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui vai estar bom, tá ótimo. Mas aqui, gente, não, os irmãos saíam das suas casas, iam no templo ali de Jerusalém, se reuniam ali e iam fazer comunhão, adoração, exaltação para bendizer o nome do Senhor. E adorava o Senhor ali a tempo e fora de tempo. Ele adorando Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Ele sim é o dono de tudo e de todos. Da minha vida, da vida da minha esposa, da vida da minha família. Por quê? Porque nós vamos sim prestar contas a Ele. Tanto quanto no bimar de Cristo, e tanto também no grande trono branco. E aqui esses irmãos, gente, eles fizeram sim o que o Senhor Jesus assim, nos ensinou, nos orientou, né? Basta nós buscar a palavra do Senhor Jesus para louvar a tempo e fora de tempo. Crê nesse Jesus poderoso, crê nesse Jesus maravilhoso, que Ele quer salvar sua casa, quer salvar sua família, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.